Isaías 55, 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então eu gostaria de chamar o pastor Glauco, que vai trazer a mensagem para a gente essa noite, para todos os ouvintes. Amém. Vamos fazer uma oração a Deus nesse momento, rogar a intervenção da sua graça. Você que nos escuta aí na sua casa, eu convido a que você dê atenção, se possível, você saia, venha para mais próximo para ouvir a palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos encontrarmos hoje aqui, Senhor, reunidos neste lugar, para anunciar a tua palavra, proclamar, Senhor, os teus feitos. Nós rogamos-te, ó Pai, o perdão para as nossas faltas. Rogamos a unção do teu Espírito Santo, para que estejam alvas as nossas vestes e não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que o Senhor, neste momento, possa, meu Deus, falar através de mim, que hei de ler e comentar a tua palavra escrita. Que o Senhor possa interpelar os corações e chamar ao arrependimento, trazer a convicção, meu Deus, de pecado, para que cada um veja, meu Deus, o estado em que se encontra, a gravidade da sua situação, e que possam, meu Deus, os que tomarem conhecimento deste fato pela revelação do teu Espírito, se aproximarem de Jesus, recorrerem a Jesus, invocá-lo por Salvador, para que tenham por meio dele o perdão para os seus pecados e novidade de vida e transformação de vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos de números 1 e 2. Aos Romanos 8, versículos de números 1 e 2, diz assim a Escritura Sagrada: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A palavra lei na Bíblia e no uso que nós fazemos dessa palavra no cotidiano, podem sentar. A palavra lei pode ser usada em dois sentidos. Nós conhecemos primeiramente aquele sentido que nos é mais evidente, que é o de lei como legislação. Lei como um conjunto de ordens, de imperativos, de regras, que se obviamente transgredidas forem, gerarão uma sanção, uma punição. Nós temos a Constituição, as leis do nosso país, o Código Civil, o Código Penal, e aí nós temos lei neste primeiro sentido, um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos, um conjunto de preceitos que devem ser obedecidos e que, se transgredidos forem, a pessoa irá se submeter a alguma forma de punição. Quando nós falamos de lei nesse sentido, a partir da Bíblia, a lei de que estamos falando é a lei de Deus. E de acordo com a Escritura Sagrada, a lei de Deus, ela não apenas foi dada ao povo de Israel, através dos 10 mandamentos escritos naquelas tábuas e de muitos mais mandamentos que Moisés recebeu ordem para escrever neste livro,
Mas também estes mandamentos estão inscritos por Deus na nossa consciência. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos a obra da lei, como diz Paulo, gravada no nosso coração. Então todos sabem ou têm como saber o que é o certo e o que é o errado. É verdade que algumas pessoas, de tanto fazerem o errado, começam a perder a capacidade de distinguir o certo do errado. Elas vão não apenas transgredindo a lei da consciência, mas vão matando a própria consciência, fazendo-a calar-se. Mas nos primeiros momentos em que transgrediram, elas ficaram nervosas, elas sentiram-se envergonhadas, elas sentiram a culpa, elas sentiram uma reprovação interior. Mas aí repetindo o pecado, elas foram normalizando, foram naturalizando o pecado e a consciência foi destruída, aleijada por elas, e por isso que já não mais se perturbam com o mal que praticam. Mas quando começaram a praticá-lo, elas sabiam que estavam infringindo, que estavam violando, que estavam transgredindo uma lei que estava presente na consciência delas. Talvez uma lei que, para além de saberem dela pela consciência, sabiam por algum tipo de formação cristã que tiveram, porque conheciam a Bíblia, porque ouviram falar dos mandamentos de Deus, sabiam que Deus diz: não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás nem a mulher do próximo, nem os bens do próximo. Conhecem os mandamentos de Deus que falam da necessidade da pureza, da necessidade de não se ter um coração orgulhoso, soberbo, ciumento, faccioso, de não se guardar no coração ressentimento, a mágoa, o ódio. Ouviram já falar pela Bíblia Sagrada que estas coisas são pecaminosas, que o cigarro é um vício, que as drogas são um vício, que a bebida é um vício. Já ouviram falar, tem a consciência que lhes alertou logo que começaram por esse descaminho, por essa desorientação de vida. Então nós temos a lei primeiramente neste sentido. Nós conhecemos a lei que os homens estabelecem, como as leis de trânsito, as leis referentes aos contratos, a aquisição de imóveis. Nós conhecemos, para além da lei dos homens, a lei de Deus, que está inscrita em nossa consciência e está revelada neste livro. Mas há um segundo sentido em que a gente fala de lei, que não é o sentido de mandamento, não é o sentido de regra, não é o sentido de preceito, não é o sentido de algum padrão de conduta que possa ser transgredido. Nós conhecemos lei também no sentido de força. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade não é um mandamento, não é um preceito, não é uma regra que a gente obedece ou não obedece, que se desobedecer vai ter uma punição imposta por alguém. Não, a lei da gravidade é uma força de atração das coisas para o centro da terra. Se eu jogar uma pedra para cima, ela cai, porque ela é atraída para o seu lugar, ela é atraída para o centro da terra, então ela volta. É a lei da gravidade, ela revela, nesse sentido, a palavra, uma força. Eu posso falar da lei do magnetismo, que tem a ver com a atração que o ímã exerce sobre os metais, sobre o ferro. E aí nós temos lei neste segundo sentido, de força. Uma força que chama, uma força que inclina, uma tendência que vai numa determinada direção. Quando Deus nos deu a sua lei,
havia um problema no homem, porque o homem já não estava mais como Deus o havia criado. Quando Deus criou Adão, o fez reto, o fez à sua imagem e semelhança, o fez bom. Mas Adão transgrediu a ordem que Deus lhe dera, a única ordem que Deus lhe dera. Então, lá no jardim do Éden, lá no paraíso, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem transgrediu aquela lei, sua natureza foi corrompida. E como cada ser gera segundo sua espécie, todos os que vieram de Adão, todos nós nascemos sob corrupção. E esta corrupção faz criar dentro de nós uma lei neste sentido de uma força na direção do pecado. Ou poderia eu até dizer, para ser mais preciso, uma falta de força para fazer o bem. Na verdade, o pecado ele nem é uma coisa positiva, mas é negativa. É uma força no sentido de uma contra-força. Por exemplo, uma pessoa está tão doente que ela não consegue se levantar da cama. Aparentemente é uma força que empurra ela para a cama, mas na verdade é uma falta de força para se levantar. Então o pecado é uma falta de força para fazer o bem, e que parece ser uma força para nos manter lá enterrados na desobediência a Deus. Então dentro do homem existe uma lei neste sentido de força, uma lei que o impede de fazer o bem. Uma lei que quando ele entra nas drogas, ele não consegue mais sair. Ele entra na bebedeira, ele não consegue mais sair. Ele entra na prostituição e se aprofunda, se atola cada dia mais no pecado, sem conseguir sair. E exatamente essa era a situação do homem, e ainda hoje é que ele sabe o que a lei de Deus, enquanto conjunto de mandamentos, estabelece, tanto pela Bíblia como pelo que sua consciência diz, mas ele não consegue atender ao que ela diz, porque encontra dentro dele uma lei, no outro sentido, de ser uma força na direção do pecado. Ele não tem a força para obedecer o que a lei de Deus exige. Há um descompasso entre a santidade da lei de Deus, a retidão da lei de Deus e a sua situação pecaminosa. E Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo de número 7, quando ele descreve como era quando não havia ainda se convertido. Aqui em Romanos capítulo 7, Paulo diz assim, a partir do versículo 14: porque bem sabemos que a lei, que lei é esta aqui? A lei de Deus, os mandamentos. Bem sabemos que a lei é espiritual, a lei de Deus. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Versículo 15 de Romanos 7. Porque o que faço não aprovo. Note, o apóstolo está dizendo que quando ele não era crente, ele fazia coisas que ele mesmo reprovava. Ele sabia serem erradas. Talvez ele até reprovasse o outro fazendo, mas fazia também. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, que o que ele queria mesmo era fazer a coisa certa, isso eu não faço. Mas o que aborreço, o pecado que destrói, ele diz, isso faço. Quantas pessoas aborrecem as drogas, a bebida, o cigarro, a vida em que se meteram, mas não conseguem mais sair. Elas aborrecem aquilo que faz. Quando estão sóbrias, quando estão mais pensativas, quando estão por um momento longe daquilo que lhes corrompe a alma, elas sentem um desejo de não mais voltar àqueles atos. Sua alma no interior, no cativeiro do pecado, suspira por libertação, mas elas terminam fazendo de novo o pecado. Como diz o texto, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto que com a lei que é boa. Se eu pratico o pecado não querendo, lá no fundo eu sei que não está correto, então eu estou concordando com a lei de Deus que é boa. Estou concordando porque eu lá no fundo não gostaria de estar desobedecendo.
É o que o apóstolo quer dizer. Embora desobedecendo, ele reconhece que o melhor seria não desobedecer. Assim concordaria que a lei era boa, a lei de Deus. No versículo 17 ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Note, Paulo mostra como o homem caído está totalmente dominado pelo pecado. Ele diz: não sou nem eu quem faço isso, não é o homem que faz isso, é o pecado nele. Aí ele continua: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim. Ou seja, eu posso até querer deixar de viver uma vida de pecado, mas não consigo realizar o bem. Eu quero, mas não consigo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo está mostrando que o homem sem Jesus, ele não tem mais poder de escolha. Ele está vencido pelo pecado. Ele suspira por libertação, mas ele não consegue sair do cativeiro. Aí ele diz no versículo 21: acho então esta lei em mim. Aqui é a lei do pecado. Essa força, é lei agora não é no sentido da lei de Deus, é no sentido de uma força. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então há um problema entre a lei de Deus com os seus mandamentos e a lei que está no homem, a força que está no homem. A força que está no homem não é para obedecer a lei de Deus, é para transgredir a lei de Deus. A lei de Deus diz: faça isso, mas tem uma força no homem que diz: não faça. A lei de Deus diz: não faça isso, mas tem uma força no homem que diz: faça. Ele está, portanto, derrotado, vencido pelo pecado. Dessa maneira pecaminosa e a lei de Deus. De maneira que o homem não apenas é culpado dos seus pecados, mas é incapaz de sair deles. Veja a situação difícil, veja a situação encurralada, veja o cativeiro em que o homem se encontra. Tanto ele é culpado, como ele não consegue sair de onde está. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Diante do tribunal de Deus, você é réu porque você é transgressor. E você não consegue deixar de ser transgressor porque tem dentro de você a lei do pecado, chamada também por Paulo de a lei do pecado e da morte. Porque o pecado mata, porque o pecado destrói. Interessante como Deus é bom. Tudo que Deus manda fazer é para o nosso bem. A Bíblia condena a prática do homossexualismo. Os homossexuais sofrem de depressão, têm um alto índice de suicídio, têm não sei quantos problemas físicos por conta de relações sexuais inadequadas para o corpo, pegam AIDS e morrem. Quando Deus diz que é pecado, é porque Deus está dizendo: vai destruir você se você fizer. Porque Deus quer o nosso bem. A Bíblia condena a prostituição, a fornicação. E os homens que se dão a isso têm sífilis. As mulheres que se entregam a isso têm filhos indesejados, que vão amanhã ter que criar sem um pai, sem um esposo. A Bíblia diz que é pecado a bebedeira só destrói o teu patrimônio, a tua família, a tua saúde. Portanto, os mandamentos de Deus são para o nosso bem, são para a nossa proteção. Aleluia. Mas você tem dentro de você uma força de destruição. Você tem um inimigo dentro de você, um traidor dentro de você, esta força do pecado, que não quer o seu bem, não quer a sua felicidade, não quer você em relacionamento com Deus, quer acabar com a tua vida. Por isso que a Bíblia chama lei do pecado e da morte.
Mas a história não termina assim. Aleluia! A história não termina assim. O nosso Deus enviou o remédio, enviou o escape, enviou a solução. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Sem Jesus nós seríamos um caso perdido, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. A boa notícia é essa: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, sendo um com o Pai, sendo Deus, fez-se homem, fez-se carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto homem, ele foi obediente, ele foi o que nenhum de nós foi. A Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. A Bíblia diz que ele falou assim para os fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? E sequer um levantou acusação contra ele. Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Até Judas disse: pequei contra sangue inocente. Porque Jesus é o Cordeiro Imaculado. Jesus é santo, perfeito. E esse Jesus que fez-se homem, que como homem obedeceu a lei de Deus, foi tentado no deserto por Satanás, mas ele resistiu à tentação. Esse Jesus tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, aquelas pelas quais nós seríamos julgados no tribunal de Deus, condenados ao inferno, aquelas pelas quais nós seríamos apartados da presença do Senhor, mas ele as tomou sobre si. Aleluia! E as levou à cruz. Aleluia! Naquela cruz estava o Cordeiro que haveria de ser sacrificado em nosso lugar. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali morria o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Ali Jesus pagava a nossa dívida para com Deus. Ali Jesus expiava a nossa culpa. Ali Jesus vertia o seu sangue para que nós tivéssemos o pleno perdão de Deus. E ele deu naquela cruz o maior brado que já se ouviu. O maior brado que já se ouviu não foi Dom Pedro I quando disse independência ou morte. O maior brado não foi o de Duque de Caxias quando disse: quem for brasileiro, siga-me. O maior brado foi o de Jesus: Pai, está... Aleluia! Aleluia! Glória! Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele deu a sua vida em resgate por todos nós. E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia! A água do batismo não lava ninguém. O fogo do purgatório nem existe para purificar qualquer pessoa. Oh, glória! Nem reencarnação melhora, nem expia pecado. Oh, glória! Penitência não resolve, confessionário não resolve, mas o sangue de Jesus Cristo pode apagar de ti toda a culpa, toda a mancha de pecado. Porque João diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala daqueles que creram em Jesus como pessoas que foram compradas, resgatadas pelo seu sangue. Aleluia! Portanto, há a possibilidade agora de perdão para a tua alma, há a possibilidade de absolvição, há a possibilidade de justificação no sangue de Jesus. Você é pecador e você vai dar conta diante de Deus por seus pecados. Mas Jesus está se colocando como teu advogado para assumir
aquilo que tu não podes justificar ou pagar. Ele pode dizer diante do Pai: eu paguei por ele, eu morri por ele. Você tem que entregar seu coração a Jesus, confiar nele para ser o teu Salvador. Só ele pode salvar a tua vida, só ele é o mediador entre Deus e os homens, só a ele deves recorrer em oração, só a ele tu deves suplicar. Jesus é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e o fim. O convite dele é este: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Não importa o quanto tu tenhas pecado, ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Venha a Jesus nessa noite. Mas Jesus não quer apenas te perdoar. Se Jesus te perdoasse os pecados, mas tu continuasse na tua vida de transgressão e de desobediência a Deus, subjugado, dominado pelo poder do pecado, tua vida continuaria sendo um inferno, mesmo perdoado. Tua vida continuaria estragada, mesmo perdoada. E que adiantaria o perdão? Sem libertação. Sem libertação, de que adiantaria? Jesus quer libertar também. Ele perdoa e liberta. Ele não faz nenhuma dessas duas coisas separadamente. Ele perdoa aqueles a quem liberta, e ele liberta aqueles a quem perdoa. Aleluia! Não somente ele apaga a culpa do pecado, mas ele liberta o homem do poder do pecado, do poder que aprisiona. Seria inclusive algo que não glorificaria de modo algum a Deus, perdoar alguém e deixá-lo na sarjeta. Algumas pessoas iam dizer: como é que pode, que Deus é esse que diz que perdoa e deixa a pessoa na sarjeta? Quando o povo de Israel desobedecia lá no deserto, Moisés dizia: Senhor, não destrói esse povo, porque o que é que vão dizer entre as nações? Que tu tiraste o povo do Egito, mas não foste capaz de preservar o povo no deserto, não foste capaz de introduzir o povo na terra de Canaã. Vão zombar da libertação que tu deste se esse povo morrer aqui, se esse povo desaparecer no deserto. Então, o nome de Deus de igual modo não seria glorificado se ele perdoasse uma pessoa que saísse por aí dizendo: eu fui perdoada, e estava lá, caída, vencida pelo pecado, vivendo uma vida de vergonha, de trevas. Por isso, quando Jesus perdoa, ele ergue, ele levanta, ele transforma, ele muda a vida da pessoa. Jesus disse em João capítulo 8: se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Maria Madalena, quando veio a Jesus, foi libertada de 7 demônios e viveu uma vida de santidade depois de ter sido uma prostituta. Mudança de vida. Paulo era um homem cheio de ódio, perseguidor da igreja. Quando se converteu, se transformou num apóstolo que sofreu por amor de Jesus Cristo, porque Jesus transforma. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia descreve a salvação como um novo nascimento. É passar das trevas para a luz, é passar da morte para a vida. É mudança, é transformação. Nós somos um povo que não tinha alcançado misericórdia, diz o apóstolo, mas agora alcançamos misericórdia. Não éramos povo, mas agora somos povo. Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mudança de vida. Mudança de vida. O apóstolo Paulo diz aos de Corinto: não vos enganeis, não erreis. Nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E alguns de vocês foram isso, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados em nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Mudança de vida. Zaqueu era um homem ganancioso, um funcionário público que roubava o dinheiro daquilo que ele deveria guardar.
Mas Zaqueu, ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele disse da sua riqueza que metade daria aos pobres, que se ele tivesse enganado alguém, restituiria quadruplicadamente. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. A mulher samaritana era uma mulher que vivia com um homem que não era seu marido, mas ela teve um encontro com Jesus e foi libertada do seu pecado. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, há transformação de vida. E é disso que o apóstolo está falando no texto que eu li no começo dessa mensagem. Em Romanos 8:1 ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, logo não há nem purgatório. Aleluia. Porque se houvesse purgatório, então teria alguma condenação, mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Aleluia. Aleluia. Porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado, sem condenação. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: quem crê nele não é julgado, e quem não crê já está condenado. A Bíblia diz: quem não crê não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas quem crê tem a vida eterna. Jesus, portanto, garantiu-nos o seu perdão, garantiu-nos a absolvição. Quando ele estava sendo crucificado entre dois malfeitores. Ambos xingavam Jesus, mas quando Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, um se comoveu, reconheceu o seu pecado, se arrependeu, olhou para o outro e disse: para de blasfemar, estamos nós aqui porque merecemos. Reconheceu a sua culpa, mas este, falando acerca de Jesus, não fez mal algum e olhou para Jesus como seu Salvador e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Perdão, absolvição. Paulo diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas então no versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida, ou do Espírito e vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Há pouco tempo eu estava falando da lei do pecado e da morte, uma força que há dentro do homem que o faz contrariar a lei de Deus, que o empurra na direção contrária ao que é bom para ele, ao que a lei de Deus diz, que o leva ao pecado. Por isso que a Escritura diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, uma outra lei entra no nosso coração, pelo Espírito Santo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. A vida ressurreta de Jesus entra em nós, e a vida ressurreta de Jesus venceu a morte no sepulcro. Aquela vida que subjugou a morte, a vida ressurreta de Jesus é comunicada ao que crê. É comunicada ao que crê. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, passamos a ser santuário do Espírito Santo, e uma outra lei vem estar dentro do crente, é a lei do Espírito e vida. A lei que antes estava era do pecado e da morte, mas agora vem lei do Espírito e vida. O Espírito vence a carne e a vida vence a morte. Aleluia. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, diz Paulo, me livrou da lei do pecado e da morte. Não apenas o crente pode dizer: nenhuma condenação há mais, porque fui perdoado. Mas o crente pode dizer: o pecado não mais manda na minha vida, não mais domina o meu coração, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você precisa agora de uma nova força dentro de você. Não mais aquela força que lhe induz ao pecado, a força que lhe induz à obediência. E a força com que Deus nos traz a si é mais forte do que a força com que o pecado quer nos afastar dele. Aleluia!
Deus agora tem algo novo para colocar dentro de ti. Ele quer tirar esse coração duro como pedra e dar um coração sensível como de carne. Ele quer colocar dentro de ti um espírito novo. Ele quer fazer habitar dentro de ti o seu espírito para que tu andes nos seus mandamentos e guarde os seus estatutos. Ele quer escrever a lei dele no teu coração. Ele quer mudar a tua natureza. Ele quer te fazer uma nova criatura. Morrer para o mundo e viver para Deus. Ele quer transformar a tua vida, fazer por ti o que tu não podes fazer. O homem pode tentar fazer muitas coisas, ele só não consegue mudar a si mesmo. Os fariseus eram religiosos da época de Jesus. Eles eram homens aparentemente bem quistos na sociedade, mas no coração deles havia orgulho, soberba, inveja. Eles não praticavam os pecados grosseiros que a sociedade marginaliza, mas eles tinham os outros pecados medíocres nos seus corações. Jesus diz: vocês são como caixões, como sepulcros. Estão bem adornados pelo lado de fora, mas por dentro tem um corpo em putrefação. Cheira mal por dentro. Vocês mudam o exterior, mas vocês não mudam o interior. Só Jesus pode mudar lá dentro. Só Jesus pode mudar o coração do homem. Só Jesus pode transformar o íntimo do homem. Só Jesus pode dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O problema não está simplesmente no que tu praticas, está em quem tu és. João Batista disse que o machado não está no galho onde sai o mau fruto, não. O machado está na raiz, porque o problema da árvore que não dá bom fruto está na raiz dela. O problema da tua vida de pecado está na raiz. Você pode dar uma ajustada nos galhos, mas você não pode mudar a raiz. Só Jesus pode mudar a raiz. Aleluia. Só Jesus pode mudar o coração do homem. Só Jesus pode transformar você lá no íntimo, onde ninguém mais chega, ele pode chegar. Onde o psicólogo não chega, onde o psicanalista não chega, Jesus chega e transforma e muda e dá um novo coração e uma nova vida. Arrependa-se do seu pecado nessa noite. Arrependa-se de uma vida sem Deus. Arrependa-se de estar vivendo uma vida desagradável a Deus. Reconheça que o seu pecado lhe conduzirá à condenação, mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Ele não terminou sua história na cruz, ele está vivo. Vivo para ser ouvido, vivo para que tu clames a Ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia para libertar-te do teu pecado, e pelo seu Santo Espírito Ele está aqui nessa noite. Ele diz: estou convosco até a consumação dos séculos. Invoque-o, receba-o, chame-o para o seu coração, e Ele vai mudar hoje aqui a sua vida. Ele vai transformar hoje aqui o seu coração. Vamos ficar de pé nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo ilumine mentes e abra corações para a palavra que aqui foi anunciada, para Cristo que aqui foi proclamado, Pai. Que pessoas hoje aqui se arrependam dos seus pecados, da sua vida de desobediência, e em fé voltem-se para Jesus Cristo, confiando nele como Salvador, chamando-o para vir aos seus corações, para que tenham de ti perdão, absolvição de culpa e um novo coração, uma nova vida, Pai, para que sejam libertados da vida de pecado, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que diz: eu quero, pregador, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero arrepender-me de meus caminhos de desobediência. Eu quero que Jesus entre na minha vida, perdoe os meus pecados, lave a minha alma, mude as minhas inclinações. Eu quero sair hoje aqui deste lugar com a certeza de morar no céu.
Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça-o agora. Erga a sua mão como eu estou fazendo aqui no meu lugar. E nós vamos orar por tua vida. E nós vamos orar por você. Se você quer entregar seu coração a Jesus, nós queremos orar pela tua vida. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Saia de onde você estiver e venha aqui receber a oração. Venha aqui para que oremos juntos com você. Para que você peça a Jesus para entrar na sua vida. Para Ele transformar a sua vida. Venha em nome do Senhor. Não perca esta oportunidade. Você se torna hoje responsável pelo que ouviu. Você ouviu a palavra de esperança, de oportunidade, de libertação. Agora você tem que dar uma resposta a ela. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Se houver alguém, não perca esta oportunidade. Você pode levantar a sua mão e alguém acompanhará você até aqui à frente. Ou então pode vir logo aqui. E nós iremos orar por você. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Quem, porém, se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Se houver alguém, não perca essa oportunidade. Amém. Vou passar a palavra aos irmãos que concluirão o culto. Amém, irmão. Toda quarta-feira nós estamos fazendo o culto aqui na pracinha. Então, na próxima quarta, que vocês possam estar aqui presentes conosco, ouvindo a palavra de Deus. Não vamos perder essa oportunidade. A Bíblia fala: se hoje escutar a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Jesus Cristo está às portas, o mundo está aí. Drogas, bebedeira, tudo de errado. Jesus Cristo quer te dar uma nova chance, te libertar do pecado e te trazer para uma nova vida e principalmente te levar para o céu. Então nessa noite eu agradeço a todos que aqui estão e vamos fazer a oração para terminar o culto. Pai amado, querido e santo Deus, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que foi pregado aqui. Nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, Senhor, e que de alguma forma atingiu o coração dos ouvintes que aqui estão, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade, que o Senhor nos dê força para continuar fazendo essa obra todas as quartas-feiras que aqui estão, porque a Bíblia fala que a alma de um pecador vale mais do que tudo. Se tivesse só você aqui, uma única pessoa, Jesus Cristo morreria por você. Então a gente já agradece, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e nesse momento que o Senhor nos leve em paz, leve os irmãos em paz. E também queria fazer uma oração pelo nosso irmão Daniel, meu Pai. Que os nossos irmãos aqui possam levantar um clamor, meu Pai amado, pelo aquele jovem que estava fazendo a obra de Deus e que pode estar ouvindo a palavra de Deus nesse momento, que ele estava ouvindo pelo Facebook ao vivo, Senhor Deus amado. Pai amado, que o Senhor possa curá-lo, Senhor Deus amado. Que o Senhor visite ele naquele hospital, Senhor. Que cure o rim dele, meu Pai amado. Que traga ele o mais rápido possível para estar aqui conosco, Senhor Deus amado. Então eu já te agradeço, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Amém e amém.